Como é bom, né? Pertencemos a um Deus de amor, um Deus que nos ama muito. Deu prova grandiosa deste amor por cada um de nós em Jesus Cristo. Esse grupo, ele tem, é claro, focado na família, talvez principalmente em casais, né? Mas hoje nós temos uma solteirinha aqui, que é a Graciela, né? Mas tudo que a gente aprende aqui, conversa aqui, e é interessante que o Tim Keller, nos livros que ele escreve, né, sobre casamento, ele diz assim, que esse livro serve de duas maneiras, para aqueles que estão casados, né, se aprofundar, aqueles que estão se preparando, né, entenderem, e aqueles ainda que estão meio tico-tico no fubá, né, vão para que Deus mande aí o cônjuge ideal, né, o cônjuge que ele pretende para a sua vida. Então, nós estamos alegres por podermos voltar a esse tema. E eu vou compartilhar aqui, então, a tela. Muito bem. Todos estão vendo, né, a tela. Eu estou hoje trabalhando aqui com 2 computadores, está melhor, porque eu vou poder ver vocês. É estranho, né, a gente ficar só com a tela grande na frente e não poder ver o rostinho de cada um aí. Mas acho que hoje eu vou fazer uma experiência nova aí. Eu só preciso lembrar, quem esteve há 15 dias passado, que nós vamos dar continuidade praticamente àquele estudo que fizemos sobre a questão da aliança, do compromisso. Nós focamos na semana passada, né, que o compromisso feito, a aliança, o pacto, quando nós nos casamos, ele é tão importante que ele é que passa a sustentar o casamento. Nós colocamos uma frase, né, do Dietrich Bonhoeffer, de que antes de casar era o amor, né, o romance, a paixão, né, que praticamente sustentava aí aquele compromisso durante aquele tempo. Né? Mas depois que a gente se casa, né, os compromissos feitos ali é que vão sustentar a nossa vida, o nosso casamento. Em momento nenhum, né, Tim Keller, no seu livro, no seu devocional, desmerece os sentimentos. Mas a gente sabe que os nossos sentimentos eles são muito variáveis, né? Ele também não diz que a gente deve se casar mesmo não gostando, porque o importante é o compromisso feito. Não, não se trata disso. Mas ele quis dizer o seguinte também, que mesmo que você ache que casa com a pessoa certinha, que não há problema nenhum ali, né? Invariavelmente, na vida de casado, né? E nós temos aqui a Verinha e o João, eu e a Rosana, que estamos assim há mais tempo, depois o Alê, né, mais tempos casados. A gente sabe que a gente enfrenta lutas, a gente enfrenta problemas, e inclusive os nossos sentimentos em relação ao nosso cônjuge, né, pode variar. Tem um dia que a gente está assim, meio não querendo conversar, não querendo falar, vamos dormir meio chateados, né? Mas se o nosso casamento, se o nosso relacionamento for baseado em sentimentos, vai ter um momento na vida que a gente vai achar assim, é melhor a gente cada um para um lado, porque a gente não está sentindo mais aquilo que a gente sentia. E aí que Tim Keller colocou que o compromisso, o pacto, a aliança, né, a honra de cumprir, né, aquilo que nós prometemos, vai fortalecer a nossa relação e o nosso amor. Mas nos dias em que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas pensam que a essência do casamento é um sentimento romântico. Mas o que nos mantém unidos durante todos os altos e baixos, né, dos nossos sentimentos é a promessa conjugal, é o compromisso conjugal, que com o passar do tempo, né, vai nos propiciando um amor mais aprofundado, uma relação mais, né, que
que vai ser alcançado de uma maneira que de outra forma nós não alcançaríamos. Essa unidade, esse amor, vencendo os obstáculos, vencendo as barreiras. Então foi mais ou menos isso que nós falamos na semana passada e que nós queremos continuar hoje com esse tema. Ações de amor geram sentimentos de amor. O que a gente quer, na verdade, é responder essa pergunta. Como ajudar esse amor romântico, esse sentimento, a se concretizar? Ele vai ser concretizado através de ações de amor que ou são fruto, essas ações, né, do nosso compromisso, do pacto assumido, né, com o nosso cônjuge. Esse pacto, a gente precisa lembrar também, nós falamos isso na semana passada, ele é chamado de aliança e de pacto, porque ele não é um mero contrato frio, onde duas partes fazem um acordo e se alguém descumprir está desfeito. Não, a aliança e o pacto é diferente. É uma promessa, né, que tem um compromisso, uma palavra de honra, e consiste em dar toda a vida um ao outro. E do ponto de vista não apenas físico, mas também legal, financeiro, emocional, espiritual. É um compromisso, então, que nós assumimos para caminharmos juntos. E hoje eu quero pensar um pouquinho nessas ações de amor, que, à primeira vista, não são baseados nem em sentimentos apenas. Porque quando você está amando, quando você está apaixonado, quando você está bem, né, não é nem difícil amar o outro. A gente faz isso de uma maneira assim, que a gente está bem, e às vezes a gente quer conquistar o amor do outro. O difícil é amar quando você não está sentindo lá muito apaixonado, muito romântico, não é verdade? Nesses momentos é que o amor verdadeiro vai se sustentar, vai se mostrar, né, através de ações que é fruto de um compromisso, de uma palavra empenhada e honrada, né, com o nosso cônjuge, com aquela que Deus colocou no nosso caminho para nós vivermos juntos. Então, é sobre isso que nós queremos falar e nós vamos dividir da seguinte forma. Nessa primeira parte, nós vamos assentar a base bíblica. Vamos falar de uma base bíblica para isso que nós estamos começando a falar aqui. E depois, nós vamos mostrar alguns pensamentos, algumas ideias em cima dessa base bíblica que o Tim Keller compartilha conosco, tanto no livro quanto no seu devocional, tá bom? E o primeiro texto é o texto mais importante, é o texto mais belo, que fala desse Deus de amor, que nos amou de forma profunda e que é e deve ser modelo para o nosso amor, nós que nos aproximamos de Deus. E nós vamos ver que ele se torna um mandamento para nós, tá? E o texto é esse, de Romanos 5:8, está aí na tela. E diz que Deus demonstra, veja só essa tradução aí, Deus demonstra, Deus age, né? Ele demonstra o seu amor por nós. De que forma? Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Pecadores. Há uma tradução, eu não conhecia até pouco tempo essa tradução, ela chama de versão fácil de ler. Versão fácil de ler. Já tem do Antigo e do Novo Testamento, aquele aplicativo YouVersion, né? Já baixou, para quem tem o aplicativo, pode baixar essa versão fácil de ler. Ela é muito parecida com a tradução na linguagem de hoje. E essa versão fácil de ler, do versículo 6 a 11, diz assim: porque quando nós éramos, porque quando não éramos capazes de nos salvar, Cristo morreu por nós, os pecadores. No momento certo, Deus fez isso. Aí o versículo 7 diz assim: dificilmente
alguém morreria para salvar a vida de uma pessoa justa, embora alguém possa ter coragem suficiente para dar a vida por uma pessoa boa. Mas dificilmente alguém morreria até por um justo. Aí o versículo 8, nessa tradução, diz assim: porém, Deus mostrou o seu próprio amor a nós, porque Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Quando éramos pecadores. Já que fomos declarados, então, justos pelo sangue de Cristo, muito mais agora, depois de que isso aconteceu, né, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, Deus nos ama quando nós éramos inimigos, pecadores, e se Deus fez isso quando nós éramos assim, muito mais agora, né, que conhecemos e experimentamos o amor de Deus, esse amor é aprofundado, se manifestar na nossa relação, né, como Deus Pai e nós, seus filhos, em Cristo Jesus. Ele continua o argumento dele. Se quando éramos inimigos, Deus estabeleceu a paz por intermédio da morte de seu Filho, muito mais agora que estamos em paz com Deus, ele nos salvará pela vida do seu Filho. Ou seja, é um amor, é uma demonstração que vai se aprofundando cada vez mais na nossa relação com Deus num crescente. E ele termina no versículo 11 dizendo assim: e não é só isso, nós também nos alegramos por esta nova relação que temos com Deus. Veja essa tradução aí, muito interessante, né? Nos alegramos por essa nova relação que temos com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós agora estamos em paz com Ele. Por que nós nos alegramos com essa relação que temos com Deus por meio de Jesus Cristo? Porque ela começou de uma forma muito amorosa, profundamente amorosa. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus, viramos as costas para Ele, o traímos, né? Mas Ele nos amou de tal forma que demonstrou isso com a ação de entregar o seu próprio filho para morrer por nós. Nós que o abandonamos, nós que não tínhamos nada de atraente para ele, né? Que fomos pecadores realmente, nada de encantadores que pudesse atrair a atenção de Deus em nós mesmos. Veja só, Jesus Cristo estava ali, em agonia na cruz, né? Olhando para nós que o negamos, o abandonamos, o traímos, e ali ele demonstrou o maior amor de toda a história. Ele permaneceu ali naquela cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estão compreendendo aí, né? Aquilo que nós queremos chegar na nossa relação de casados ou de amor, inclusive, ao próximo. Deus demonstrou um amor por nós imerecido. E por causa desse amor, sem que nós merecêssemos, a nossa relação com Deus, o nosso amor com Deus vai crescendo de tal forma, né, que o crente verdadeiro em Jesus Cristo, ele vai experimentando cada dia mais facetas novas deste amor com Deus. E é isso que nós queremos replicar na nossa relação, no nosso casamento, né, na nossa família, com o nosso cônjuge e também com os nossos filhos. Então, essa frase aqui eu acho que resume aquilo que eu falei até agora. Ele nos amou não porque éramos agradáveis a ele, mas para nos tornar agradáveis. Será que nós pensamos isso? Nós pensamos assim, como Deus agiu conosco nas nossas relações interpessoais, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? na sociedade em geral? Ele nos amou não porque éramos agradáveis a Ele, mas para nos tornar agradáveis, para que esse amor pudesse crescer. Isso faz sentido? É assim que vocês compreendem
o amor de Deus por nós, um amor totalmente imerecido da nossa parte, né? Mas que quando nós o experimentamos, quando nós experimentamos esta ação do amor de Deus na nossa vida, tudo se transforma, nós passamos até a olhar para Deus de uma forma diferente, né? Nós que éramos inimigos, que tínhamos virado as costas para Ele, não críamos nele, né? Quando nós compreendemos a força, né? E a amplitude desse amor, a nossa vida realmente transforma, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa a esse respeito? Aqui pode ficar à vontade. E aí a gente quebra um pouquinho só eu ficar falando, né? Pode falar, Verinha, ou João. Eu lembrei que Paulo fala, o amor de Deus nos constrange, não é isso? É verdade. É verdade. Muito bem lembrado desse versículo, Verinha. O amor de Deus nos constrange, né? E por que que vocês acham que esse amor de Deus nos constrange? Porque é imerecido, né? Justamente por isso. Tão constrangedor para nós, né? Que não merecíamos esse amor, o grau da demonstração dele foi tão grande, né? Que ele nos deixa assim corados, né? Realmente, esse amor nos constrange. Agora, esse Deus que nos ama, então, dessa forma, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, diz assim, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós podemos amar porque ele nos amou primeiro. A consequência, né, dele ter nos amado, sem nós termos nada agradável para oferecer a ele, mas para nos tornar agradáveis a ele, como consequência, nós podemos amar porque ele nos amou primeiro. Por isso, eu vou amar o meu cônjuge. Por isso, eu vou amar o meu filho, a minha filha. Por isso, eu vou amar o meu próximo, né? Porque eu não era merecedor desse amor. Não havia nada que agradasse em mim. E mesmo que eu não veja nada que agrade no meu próximo, ainda que ele não naquele momento, meu sentimento não está lá, aquelas coisas para com aquela pessoa. Eu vou amá-lo porque Deus me amou. E esse amor me constrange, né? A amar assim como ele me amou. Se nós falarmos ao nosso coração desta forma, principalmente em relação à nossa família, ao nosso cônjuge, nós vamos estar cumprindo aquelas promessas, né? Aquela aliança que nós firmamos, que foi uma aliança realmente de amor, tá? Então, a base bíblica que nós temos, principalmente o Evangelho de João. O Evangelho de João e as cartas de João, João é tido como o Evangelho do amor, né? Nós temos ali várias ordens de Jesus para nos amarmos uns aos outros, assim como Deus nos amou. Tanto no Evangelho, Jesus Cristo colocando esse mandamento, essa ordem, né, para nos amarmos, e na primeira carta de João, João reafirmando isso. Vamos ver as 3 vezes em que aparece esse mandamento de amor no Evangelho de João. Quem pode ler ali para a gente? Lê para a gente esse primeiro texto aí, João 13, 34 a 35, que está aí na tela. Veja quantas coisas que a gente pode perceber nesse, nessa palavra de Jesus aqui. O grego tem, tem 2 palavras para novo. A língua grega tem 2 palavras para o sentido de novo. Novo como algo inédito, tá? E novo como algo renovado.
Tá? E a palavra novo aqui que Jesus usa, novo mandamento, né? Na verdade é um mandamento renovado, porque ele já existia no Antigo Testamento, né? É como se Jesus estivesse reafirmando que nós devemos amar uns aos outros. A novidade aqui está no fato de que Jesus diz assim como eu amei vocês. Talvez na antiga aliança dizia, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, a gente tem um senso, né, de amor e de cuidado. E como nós gostaríamos de ser tratados, não é verdade? Então, a maneira como você gostaria de ser tratado, no mandamento ama teu próximo como a ti mesmo, é a maneira como você deve amar o seu próximo, né? Mas Jesus está dizendo aqui uma coisa nova, né? Reafirmando o amor de Deus que ele tem para conosco, né? Que é o seguinte: ame assim como eu vos amei. Aí a coisa aperta, né? A coisa começa a ficar mais, a gente acha que vai ficar mais difícil, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que ele me amou primeiro. A única condição de amar como Jesus nos amou é porque ele nos amou primeiro. E se você experimentou esse amor, essa vai ser a medida, então, com que você deve amar aos outros. Então, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E o outro ponto aqui, o ponto final desse versículo, diz o seguinte, do 35, né? Por quê? Porque este amor vai provar o que para os outros? Que nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Então, esse negócio de dizer aí que eu sou crente, que eu amo a Jesus, né, que eu sou de Jesus, sem provar isso através do amor ao nosso semelhante, ao nosso próximo, é balela, conversa fiada. Então, veja só, há um mandamento, há um compromisso que o cristão assume em Deus, com Deus, né? De amar ao próximo como ama a si mesmo, de amar como Jesus amou e dar provas com isso de que nós somos seguidores de Jesus. Nós fomos amados por ele. Então, essa é a medida do amor que Jesus aqui está colocando num contexto geral, de amor ao próximo, né? Mas, se ele é válido por amor ao próximo, quem é o mais próximo de nós, né? É aqueles que estão conosco na nossa casa, nosso cônjuge, os nossos filhos, aqueles com que nós nos relacionamos diariamente, tá? Então, esse amor deve ser aprofundado, especialmente nas nossas relações familiares. Outro texto. Natália, você pode ler para a gente aí? João 15, 12? Posso sim. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Aproveita e lê o 17 aí também. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Então, nós vemos aqui que Jesus repetiu o que ele falou no 13, no 15, duas vezes. Amem uns aos outros como eu amo vocês, amem uns aos outros. Então, esse é um mandamento, essa não é uma sugestão, esse não é um convite de Jesus para nós amarmos os outros. Esse não é um apelo de Jesus. Por favor, ame os outros. Não, é uma ordem, um mandamento de Jesus. Amem uns aos outros. É uma palavra assim de Jesus que diz assim: olha, você não tem outra saída. Você tem que amar aos outros como eu vos amei. Agora, vamos ver na primeira carta de João como ele vai reafirmar essas coisas. João, lê para a gente aí o 1 João 3,11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que amemos uns aos outros. Então, ele está reafirmando, né, na primeira carta dele, o que ele, a mensagem, né, que foi pregada desde o início, desde o princípio, né, quando Jesus caminhou com eles. Né, que amemos uns aos outros. Na sequência, 1 João 3, 17 e 18. Você pode ler para a gente aí, Verinha?
Sim. Essa é a mensagem que vocês ouviram. É o de baixo. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Eu grifei isso aí porque esse é o ponto que nós estamos aqui conversando, né? Sobre a ação que gera, né, amor, que gera sentimento, né? Não nos limitemos a dizer que amamos, mas demonstremos isso por meio de nossas ações. Amor, né? Ações que geram amor. Vamos mais um texto. Rafael, lê para a gente aí, 1 João 3:23. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme ele nos amou. Aqui, Não, conforme ele nos ordenou. Aqui está uma palavra mais forte do que mandamento, né, no Evangelho. Né? Amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. É uma ordem dele. O mandamento é uma ordem que Jesus nos dá, um comando que ele nos dá. Vamos lá, Ângela, você pode ler o próximo? 1 João 4, 7 e 8. Pastor, eu tô no celular, eu não consigo ler letra miudinha assim. Não tem problema. Tá. Ricardo, lê pra gente. Sim. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui tem o fato dele dizer: continue amando, pois o amor vem de Deus, nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? E quem ama dessa forma é nascido de Deus e pode dizer que conhece a Deus. Então, esse negócio eu conheço a Deus, eu sigo a Deus, né? Mas se esse amor não tiver presente através de ações que demonstrem isso, né? João está dizendo para nós, olha, isso não é bem por aí, né? Vamos lá. O último texto, 1 João 4, 11 a 12. Quem não leu ainda? Rosana, lê pra gente. Ou então a Graciela. Graciela, pode ler. Tá bom. A minha versão é na nova tradução do linguagem de hoje, tá? Sem problema. Até qual versículo? 1 João 4, 11 e 12. Tá bom. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros. Falhou um pouquinho, mas nós temos aqui na tela, né? E é bem parecido as traduções, né? Aqui ele começa dizendo assim: visto que Deus, né, tanto nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E aqui ele coloca uma coisa nova também: ninguém viu a Deus. Se amamos uns aos outros, né, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós. E o seu amor chega em nós à expressão plena. Quando nós amamos, né, o amor de Deus, ele começa a ser revelado de forma plena de que nós o conhecemos, que nós experimentamos o seu amor em nossas vidas. Dúvida para nós que o mandamento de amar e de amar não só sentindo, mas amar com ações concretas e amar como um mandamento, né? Quer você goste ou não da pessoa, né? É claro nesses textos. Se tem o sentimento, se tem a vontade, muito bem. Mas se não tem, ordem não se discute, né? Ordem se obedece. A ordem de quem nos amou tanto, deu provas, tamanha de amor como o nosso Deus nos deu, tá? Lembrando que
ele não nos amou porque nós éramos agradáveis, para nos tornar agradáveis a ele. E se isso aconteceu com o amor de Deus em nossas vidas, quando ele nos pede para amar o nosso próximo, o próximo mais próximo, que é o nosso cônjuge, a nossa família, esse amor, esta ação demonstrada, vai gerar esse relacionamento novo, esse relacionamento que antes não existia. Ele vai se aprofundar cada vez mais. Então, onde nós queremos chegar é o seguinte: quanto mais amor você demonstrar, mesmo que não esteja sentindo, né, esse amor vai crescer. E esse amor sentimento, né, vai se tornar cada vez mais importante na nossa vida. Eu tenho certeza que se você coloca isso em prática na sua vida, isso é transformador. Isso traz realmente para a nossa relação algo realmente especial, o amor em ação. O apóstolo Paulo, e em relação a esse mandamento do amor, ele aparece lá no fruto do Espírito, né? O primeiro aspecto daquele fruto do Espírito é amor. Amor uns pelos outros. É um amor que transpõe todas as diferenças e barreiras quando nós vamos, por exemplo, lá para 1 Coríntios 13, né? E Paulo não está falando aqui apenas de sentimentos afetuosos, de ser gentil, mas de uma prova real, de uma prova prática, né? De que nós amamos, de que nós nos aceitamos, que nós cuidamos, socorremos. Esse amor que é fruto do Espírito nos incentiva, então, a nos apoiar uns aos outros. Em outras palavras, amor em ação. E há um versículo muito importante em Paulo, que é Efésios 5, 1 e 2. Natália, você pode ler de novo para a gente aí? Ande em amor, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta com aroma suave e sacrifício a Deus. Nós temos duas maneiras de olhar para esse texto. E, geralmente, a primeira leitura, sim, a gente encara esse texto como um mandamento de amar, né? Portanto, sejam imitadores de Deus. Portanto, amem como Cristo amou e se entregou por nós. Mas tem uma palavrinha aí no meio desse versículo muito importante. Cristo como filhos amados. Como filhos amados. Andem em amor, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vejam, então, que o mandamento, né, a ordem aí, ela se justifica porque nós somos filhos amados de Deus. Esse amor, né, gera filhos amados, filhos queridos, né, que correspondem a este amor que Deus tem para conosco, tá? Amor, ele é muito mais que um sentimento espontâneo. Ele é uma obrigação. Ele é um mandamento. Não se pode esperar indefinidamente a vontade de amar. Deus não está dizendo para o marido aí, marido, quando você sentir, ame a sua esposa. Não, o mandamento é, maridos, ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. E todos os mandamentos que nós citamos aqui, todos falaram nesse imperativo. Nós não podemos esperar, né? Tá sentindo aquele arrepio, né? Em nós para amar. Nós temos que demonstrar esse amor. E esse, no contexto da família, é muito importante. Agora, isso tudo é para responder essa pergunta. O que você faz quando descobre que seus sentimentos por seu cônjuge estão enfraquecendo? Isso vai acontecer. Isso já aconteceu.
né? Isso pode acontecer invariavelmente algumas vezes na nossa vida. O que nós devemos fazer? Pôr o amor em ação. Aqui está uma proposta simples e prática. Meditar sobre o amor de Cristo por seus discípulos, que somos nós. Mesmo quando nós o abandonávamos, né? E ele não desistiu de ir à cruz por nós. Meditar sobre o amor dele nas nossas vidas nos ajuda a nos mover a esta ação de amor pelo nosso próximo, pelo nosso cônjuge. Tá? Daqui para frente, então, eu coloco algumas ideias que o Tim Keller, a partir desta base bíblica, ele coloca para nós no seu livro e no seu devocional. Tá? A primeira afirmação aí é a seguinte: não somos reféns de nossas emoções. Infelizmente, a cultura do mundo é refém dos sentimentos. Por quê? Se a coisa não está bem, se eu não estou sentindo, eu vou me separar. Nós vamos romper com a nossa amizade, nós vamos romper com o nosso casamento. Tem dos sentimentos, o mundo sem Cristo. Mas, quando nós temos o amor de Cristo, experimentamos, nós não somos reféns das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque nós temos um mandamento de Cristo para nos amar, tá? Para nós nos amarmos um ao outro. Então, é um equívoco imaginar que nós precisamos sentir amor para dá-lo. Não, nós não precisamos sentir. Nós podemos demonstrar esse amor mesmo não sentindo. Emoções não são algo que podemos simplesmente ativar e desativar, não é verdade? Se eu estou aqui brigado com a Rosana, eu não tenho como chegar e ativar o meu sentimento. Minha querida, não. Eu tenho que amá-la. E ela tem que me amar, mesmo sendo chato que eu sou. Muitas vezes, né? Demonstrar esse amor. Cumprir esse compromisso que nós temos. E fazendo isso, nós vamos gerando em nós e no outro sentimentos especiais. Nós vamos sendo transformados. Ele diz o seguinte, que esses sentimentos, emoções, não é algo que simplesmente nós podemos ativar e desativar, mas as crenças que nós temos sobre as nossas emoções estão sob o nosso controle. Aí ele cita aqui esse exemplo. Se começamos a nos ressentir de alguém, nós devemos ceder a esta emoção ou nós devemos dizer, a pessoa que Cristo está criando em mim, aquela que acredita que vivo apenas pela misericórdia e a graça de Deus, é a pessoa que eu estou sendo em relação ao meu próximo, em relação ao meu irmão? Isso muda a nossa atitude. Porque se eu estou pensando em retaliar, se eu estou pensando em me vingar, né? E eu pensar e meditar nesse amor que Cristo teve por mim, eu vou chegar à seguinte conclusão: a minha crença vai influenciar na minha ação. Não, eu não posso agir assim, porque assim eu não estou seguindo verdadeiramente a Cristo Jesus. Nós podemos resistir, então, a sentimentos de superioridade, nós podemos resistir a sentimentos de ressentimento contra alguém, e nós podemos buscar pensamentos, né, de humildade, de perdão, de amor para com o nosso próximo. Assim, então, as crenças que nós temos em Cristo Jesus nos levam a atitudes. E as atitudes nos levam a comportamentos. E isso pode ser isso pode ser, mas será um impacto na nossa emoção inicial, que vai começar a ser transformada. Então, nós não somos reféns dos nossos sentimentos, se as nossas crenças, se a nossa obediência à palavra, ao mandamento de Deus, vai fazer com que seja diferente. Outra coisa que
Tim Keller coloca é o seguinte: não perca tempo perguntando-se se você ama. Ama. Haja. Comece a amar. Então, é interessante isso, né? E ele diz que isso está de acordo até com o pensamento de um grande filósofo, Aristóteles. Aristóteles dizia, ou ensinava, que nós nos tornamos bons não quando nos sentimos bondosos, mas quando agimos com bondade. Vou repetir. Ele ensinava que nos tornamos bons não quando nos sentimos bondosos, mas quando agimos com bondade. E é verdade, né? É uma lógica, né? É uma lógica. Por exemplo, uma pessoa corajosa não é aquela que se sente corajosa, mas sim aquela que age com coragem. Não é verdade? Eu estou me sentindo corajoso aqui, mas se eu não ajo com coragem, eu não sou corajoso. E isso vale também, né, para uma pessoa vivendo o casamento. Se eu estou me sentindo uma pessoa amorosa, não quer dizer que eu estou amando, né? Eu estou de verdade sendo uma pessoa amorosa quando eu ajo, quando eu pratico essa ação. Amar é fazer o bem a alguém, mesmo que isso signifique sacrificar meus interesses pessoais. É aquilo, se você tiver o coração cheio de carinho, não vai haver sacrifício nesse ato de amor. Mas os sentimentos, eles tendem a seguir os nossos atos. Se nós agimos com amor, os nossos sentimentos vão seguir a essa ação. Então, com esse ponto de emoções e ações. Nossa cultura diz que os sentimentos de amor são a base para as ações de amor. Mas é ainda mais verdadeiro dizer que as ações de amor é que conduzem invariavelmente a sentimentos de amor. O amor conjugal é uma combinação, então, complexa de ambas as coisas, de sentimentos e de ações. De sentimentos e de ações. E cientes disso, o que é importante a gente observar? Que das duas coisas, amor e ação, é sobre a ação que nós temos mais controle, e não sobre o sentimento. A ação nós temos controle, nós vamos agir assim, eu determino e eu quero agir assim. E a emoção, né, o amor vai se seguir a essa ação que eu me proponho. Se você tratar seu cônjuge com respeito, se servi-lo com amor e agir com amor, o que vai acontecer a longo prazo? Essa é a maneira mais proveitosa de se experimentar amor na relação conjugal. Isso tem a ver com outra coisa interessante que faz parte da nossa vida. É a questão dos hábitos. Quantos hábitos nós temos, né? É claro que nós temos hábitos que são ruins, mas nós temos muitos hábitos bons que já foram incorporados à nossa vida. Por exemplo, o hábito de tomar um café da manhã, de escovar os dentes, de tomar um banho, de fazer o seu asseio. Outro hábito que nós acostumamos, né, porque pesou no bolso, foi usar o cinto, né, de segurança. Né? Existem alguns hábitos muito bons que nós não reclamamos dele, nós já praticamos essas ações, né, sem muito sacrifício, porque sabemos do benefício que ele nos traz. Né? Então, você precisa manter-se firme no compromisso de agir e de servir com amor, mesmo quando, aliás, especialmente quando não se sentir muito encanto, muita atração pelo seu cônjuge. Aí que você deve realmente manter aquele compromisso de agir com amor, de servir com amor, mesmo
não estando sentindo aquilo tão encantadoramente no seu coração. E quanto mais você o fizer, aos poucos, mas com segurança, mais você descobrirá que a atração fortemente marcada pelo ego está sendo transformada em amor caracterizado pela valorização do outro, do acolhimento humilde, né? Do maravilhamento com a outra pessoa, à medida que você vai agindo assim. Então, o amor no qual você amadurecerá será sábio, mais rico, mais profundo e mais estável quando nós nos decidirmos a isso. O que nós devemos fazer, então, diante de tudo isso? Agradecer a Deus por situações em que você pode servir o seu cônjuge, mesmo quando não estava com disposição de fazê-lo. Peça que Deus ajude você a ver essas situações como oportunidades para aprofundar o seu caráter, a sua palavra empenhada no seu cônjuge e aprofundar o seu relacionamento de amor verdadeiro, genuíno para com o seu cônjuge. Porque quando nós estivermos agindo assim, é que verdadeiramente esse amor vai estar crescendo, esse sentimento vai estar crescendo nas nossas vidas. Eu quero terminar com uma frase de Henry Nouwen. Henry Nouwen é um padre, né, um sacerdote católico. Ele escreve muito sobre espiritualidade. Os temas que ele desenvolve são muito profundos, bíblicos, evangélicos. E em A Voz Íntima do Amor, um livro que ele escreveu, numa das frases que ele coloca ali, ele diz assim: quanto mais tiveres amado e permitido a ti próprio sofrer por esse amor, tanto mais capaz serás de deixar o teu coração alargar-se e aprofundar-se. Eu vou passar em PDF depois essas apresentações para vocês, tá? Porque essa palavra aqui do Henry Nouwen, ela sintetiza tudo isso que nós conversamos aqui. Quanto mais você amar e permitir que a demonstração, a ação deste amor possa fazer até você sofrer, né? Tanto mais você será capaz de deixar o seu coração, portanto, as suas emoções, os seus sentimentos, alargar-se e aprofundar-se em relação ao seu próximo. Isso só pode ser alcançado porque tem alguém que não é assim. Isso só pode ser demonstrado por nós porque nós experimentamos um amor assim. Um amor que experimentou um sofrimento muito grande por nós na cruz, quando se entregou em nosso lugar. Ele não mediu esforços, né? Ele rompeu todas aquelas barreiras, né? De sofrimento, de rejeição, de traição, né? Para nos amar tão profundamente. E esse amor tão profundo, ele se alarga, né? Ele se aprofunda na medida em que nós vamos nos relacionando com Cristo diariamente. E vamos ver que, mesmo sendo quem nós somos ainda, resgatados por Ele, salvos por Ele, né? Ele continua nos amando. Ele continua nos perdoando. A palavra que Ele nos deu, né? O compromisso que Ele teve desse amor, né? Foi tão profundo e nós alargamos isso. E nós precisamos transportar isso, né? Para a nossa vida de relação uns com os outros, com o nosso próximo, especialmente com aquele mais próximo de nós, que é a nossa família, né? Que é o nosso cônjuge, que são os nossos filhos. Então, essa é a palavra que eu queria deixar hoje para vocês.
com esse tema, né, de ações de amor geram sentimentos de amor. E que nós possamos ter famílias muito amadas, muito queridas, né, por causa deste aprofundamento, deste amor que temos para demonstrar o que Cristo demonstrou por nós na cruz. Amém? Podem abrir os microfones aí, quem quiser compartilhar mais alguma coisa a esse respeito. Eu não. A gente precisa. Pois não, Verinha, pode falar. Eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação entre amar e gostar, né? É fundamental, assim, no relacionamento com qualquer pessoa. Posso até não gostar, mas amar é outra coisa, né? Amar é cuidar, tratar bem, fazer aquilo, promover a pessoa de alguma forma, né? Até Jesus tinha o discípulo amado, não é? Ele tinha o discípulo amado é porque tinha um que talvez ele não gostasse tanto. Mas isso não, quer dizer, o fato de eu não gostar, né, não me afinar com a pessoa, não significa que eu não deva amá-la. Pelo contrário. Por isso que ele pede para amar os seus inimigos. Você pode não gostar deles, mas você tem que amar. Uhum. Não é fácil, não. Muito bem lembrado isso, João. O amor até ao inimigo, né? Se Deus manda amar até o inimigo, né? Nós não vamos amar o nosso cônjuge. É verdade. Oi, Graciela. Eu tenho uma dúvida. Quando fala de inimigo, está se referindo a que especificamente? Inimigo Isso. é quem não gosta de você, né? É quem te trata, às vezes, com hostilidade, quer te prejudicar. É nesse sentido. Tá bom, então. É um amor desintoxicante, né? Legal. Fala, Ricardo. Fala, Natália. Pode falar, Natália. Depois o Ricardo. Não, eu estava lembrando agora que, na verdade, a gente não fala muito de amor próprio, né? Hoje em dia. Amor próprio, você amar a si mesmo, enfim. E, na verdade, a Bíblia, eu acho que a única referência que ela faz ao amor próprio é quando ela vai falar do amor ao próximo, né? Para amar o próximo como a ti mesmo. Então, existe, assim, uma supervalorização do amor próprio em detrimento do amor ao próximo, né? Interessante que você coloca. Verdade. Tem uma... Quando Paulo diz para Timóteo, né, tem cuidado de ti mesmo, né, e da doutrina, eu acho que ele está falando um pouquinho desse amor próprio, né, porque Paulo diz, Timóteo, cuida de você precisa também, né?
Mas ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque com a doutrina ele iria amar o próximo, né? Ele ia cuidar do próximo também da igreja, né, que estava sendo confiada a ele. Mas muito interessante essa relação que você põe. Não, eu estou lembrando aqui, pastor, trazendo aqui para o relacionamento, né? No nosso casamento, né, o pastor Manuel, lá de Vitória, ele gosta de maneira simples, passar uma mensagem, né, cativante, né? E na hora dos nossos votos no casamento, ele não falou, eu, Ricardo, ele falou assim, Ricardo, você vai falar assim para Ana Cláudia, eu sou o seu amor e você é o meu amor, entendeu? E aí foi da mesma forma. Então, assim, é forte isso, né? Porque no final é um comprometimento que você está tendo para a vida inteira, né? Então, Interessante. acho foi um ponto bem... Agora você começa a entender mais o que ele quis dizer só com essa frase. Né? Uhum. Perfeito. E lembrando também, né, um pouquinho da parte lá do Tim Keller, né? Eu nunca esqueço quando ele comenta no primeiro capítulo, né, que no aconselhamento pastoral, né, que um desses jovens casais, no caso o marido, né, ele foi falar assim, mas essa questão do amor podia ser mais simples, né? Não podia ser tão complexa, né? E aí a resposta é, mas por que deveria ser mais simples? Por que você acha que, se na sua vida profissional, para você ter crescimento e tudo mais, você tem que sempre se aperfeiçoar, tem que sempre melhorar, né? Se os jogadores de futebol aqui, americano, eles têm sempre, cada vez mais se aperfeiçoar, por que no amor você não pode se aperfeiçoar? Por que nesse sentimento você não pode? Então, é uma mensagem também que ficou bem marcada para mim naquele primeiro capítulo lá. Muito boa lembrança. Eu saí do outro, tá? Eu tô aqui ainda. Alguém mais?